Uma figueira ilustrando um povo. Em Mateus, no capítulo 24, versículos 32 a 34, Jesus manifestou a sua indignação pela religião vazia e hipócrita do povo de Israel. Para ilustrar, ele usou uma figueira à beira de uma estrada, a qual está registrada em Mateus no capítulo 21, versículos 18 a 20, e ele foi com seus discípulos procurar fruto naquela figueira. Mas ele só encontrou folhas, e ele, manifestando a sua indignação contra a religião hipócrita e vazia do povo de Israel, ele lançou uma praga sobre uma maldição sobre aquela figueira, e no outro dia ela estava completamente seca. Com a maldição da secagem da figueira, Jesus ilustrou também a dispersão do povo de Israel e a destruição do segundo templo em Jerusalém, logo depois da sua ascensão, ou seja, 37 anos depois, quando aconteceu a dispersão do povo de Israel para o mundo, para as nações, quando Israel perdeu a sua identidade patriótica, ficando como inexistente durante 1878 anos, sem pátria e sem qualquer identidade patriótica. Aí, Lucas, no capítulo 21, versículos 20 a 36, Jesus, ele previu essa destruição do templo e essa dispersão do povo judeu para as nações através da invasão do exército romano a Israel. Israel, então, no ano 70 da era cristã, foi expulso para as nações, dando-se a impressão de que Israel havia ali encerrado o seu percurso sobre a terra no projeto de Deus. Aí então, quando Jesus cita Mateus 24, versículos 32 a 34, ele descreve de forma figurada e ilustrativa o povo de Israel como a figueira. A figueira que caiu as folhas, que se secou lá no seu tempo, antes da sua ascensão aos céus. Ela voltaria então a brotar folhas. Mas quando ela estivesse brotando as folhas, ela estaria fazendo um grande comunicado ao mundo sobre a vinda de Jesus, especialmente sobre o arrebatamento da igreja. Aí ficamos então perguntando por que o povo de Israel saiu. Quando lemos lá no capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos encontramos Paulo ilustrando ali um tronco, e aquele tronco sendo cortado, ficando apenas o toco. E naquele toco, enxertando o galho da oliveira brava, para se tornar uma boa oliveira, o que era a ilustração da igreja enxertada em Jesus Cristo. Esta era a figura, ou foi a figura apresentada e aplicada pelo apóstolo Paulo.
Aí naquele texto, Paulo disse que os judeus seriam cortados. Isto é, temporariamente, não permanentemente. Mas que um dia os judeus retornaria como nação. Ou seja, a figueira seria reestabelecida na sua formosura. E nós vemos na história o cumprimento de parte desta profecia, e especialmente em relação à figueira. Quando, no ano de 1948, no dia 14 de maio, quando o brasileiro Oswaldo Aranha decidiu na ONU, com o seu voto de desempate, o direito de Israel restituir e restaurar-se em seu novo Estado. Bom, mas isso não aconteceu por acaso. Israel, começando a restituir o seu Estado no ano de 1948, no dia 14 de maio. Mas lá no livro do profeta Isaías, cerca de 740 anos antes de Jesus nascer, no capítulo 66 e o versículo 8, quando o profeta Isaías fez uma pergunta e deu a resposta também. Poder-se-ia uma nação nascer num só dia? Ou poder-se-á uma nação nascer num só dia? E ele respondeu que esta nação surgiu num só dia. Uma referência à restituição do novo Estado de Israel. Mas o profeta Daniel também fez uma profecia a partir do fim do cativeiro babilônico, 70 semanas até a restauração espiritual do povo de Israel. Aí, essas 70 semanas seria cada semana de 7 anos. Mas até o fim da 69ª semana, Jesus subiria assunto aos céus. Aí haveria um tempo de turbulência, de tranqueiras, né? E no fim desse tempo, então, surgiria o anticristo, que seria a última semana das 70 semanas de 7 anos. Da profecia de Daniel, registrada em Daniel capítulo 9 e versículo 27. Aí Israel então começou a tomar forma, ou seja, preparar a sua plataforma para cumprir os últimos 7 anos quando terminasse o tempo da igreja. E hoje, cremos que o tempo da igreja terminou, isto é, em 14 de maio de 2018, quando esta última geração do povo de Israel completou-se 70 anos. Então, se em 2018 Israel completou 70 anos, significa que nós já estamos vivendo como igreja dentro do tempo de Israel. É bem provável que, assim como Israel tem que esperar a igreja sair do planeta para ele cumprir essa última etapa no projeto de Deus, que é o mesmo tempo do anticristo. Então, a igreja poderá ser levada do planeta no fim ou quase no fim dessa pandemia do Covid-19. O que nós estamos hoje aguardando é então a retirada da igreja, porque a igreja e o povo de Israel são dois povos instituídos por Deus para representar ou para transmitir ao mundo o seu projeto de redenção. Os judeus caíram no ano 70
porque a igreja já estava executando o seu tempo, porque ela começou no ano 33 da era cristã. E os judeus saíram porque era o tempo da igreja, ou seja, a igreja substituiu o segundo templo de Israel ou de Jerusalém, por isso ele foi destruído, e substituiu também os judeus. Agora, nesse tempo, Israel está aguardando a retirada da Igreja de Cristo do planeta para ela dar início à construção do terceiro templo. Porque assim como a igreja substituiu o segundo templo lá a partir do ano 33 da era cristã, agora o terceiro templo vai substituir a igreja. Para isso, ela precisa ser retirada do planeta Terra. Por essa razão, a Bíblia menciona em vários textos o arrebatamento da igreja. Então, meu prezado ouvinte, hoje nós estamos aí no limiar de um novo tempo para a igreja, o tempo pós-arrebatamento. E como é que está a sua vida cristã? Está como aquela figueira que figurava a religiosidade vazia e hipócrita do povo judeu? Ou você és realmente um cristão comprometido com Jesus, vivendo na intimidade com Jesus? Pense nisso, porque a qualquer momento Jesus vem buscar aqueles que assemelham às 5 virgens prudentes, preparadas e comprometidas com o noivo, e não aquelas que não tinha nada a ver com o noivo, apenas citava o nome dele, que são as 5 virgens insensatas, chamadas também as 5 virgens loucas. Então é hora de você pensar a sério nisso e deixar de levar essa religiosidade vazia e hipócrita, a qual irrita o Senhor Jesus Cristo. Ele está esperando para que você esteja preparado para ser arrebatado com Ele, ou arrebatado por Ele, como as 5 virgens prudentes. Que Deus esteja te iluminando e te abrindo os olhos da fé para ver que estamos nos últimos minutos da igreja na face da terra. Amém.